E a gente vamos atualizar com o nosso correspondente Luca Bassani tudo o que aconteceu no dia de hoje. Mas antes eu queria convidar o cientista político e professor de Relações Internacionais da Facamp, Pedro Costa Júnior. Pedro, muito boa noite. Já o Luca Bassani vai atualizar para a gente mais um dia de guerra. A decisão da Lituânia de proibir o trânsito de materiais para a Rússia através da região de Kaliningrado, enclave da Rússia na União Europeia, é uma decisão que a Rússia a considera ilegal. Essa declaração foi anunciada pelo porta-voz do Kremlin. Os repórteres, durante uma teleconferência de rotina nesta segunda-feira, receberam essa informação. E como isso impacta as relações exteriores? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Will. Boa noite, Fabi. Boa noite aos amigos e amigas da PAN. Essa notícia ela vai de encontro com aquilo que nós temos falado aqui desde o início da guerra, nesse espaço aqui sagrado da PAN, né? Porque, essencialmente, ele mostra, né, e vem de encontro com as notícias das últimas 2 semanas, né, fazendo um balanço da guerra aqui, William, para os nossos espectadores, para as nossas espectadoras. O que nós tivemos de grandes movimentações nessas últimas 2 semanas? Basicamente, 2 guerras, né, que nós temos falado aqui. A primeira guerra, uma guerra de informações, né, uma guerra que a Rússia perdeu e sabia que ia perder na primeira semana, que é a guerra, digamos assim, atlanticista, né? As informações que chegam a gente, de maneira geral, né, na mídia, digamos, atlanticista, é a guerra das informações, né, que vai se renovando. Então, são várias versões. Né, que o sujeito diz que o Putin está louco, depois que o Putin é o novo Hitler, né? Já disseram que o Trump era o Hitler, que o Bolsonaro é o novo Hitler, que o Putin é o novo Hitler, depois que o Putin está doente, que o Putin está com câncer, que o Putin está com úlcera. É um tipo de guerra, é a guerra da informação, é a guerra do século XXI, é tudo muito instantâneo. Tá? Mas tem a guerra de fato, né? Que é a guerra que nós estamos vendo. E essas 2 semanas são muito importantes, né? Porque além dessa guerra de ocupação, que a Rússia vai tomando aos poucos, né, que vai de encontro com isso, que é a guerra que a Fabi tem levantado, né, a saída para o mar que a Rússia vai tomando. Para você ter uma ideia, um dado muito importante, né, quer dizer, a Ucrânia, ela basicamente é um país que não tem marinha. Né? Por isso a Rússia vai ocupando a saída para o mar tão fácil. A Rússia não precisa dizer o poder naval da Rússia. Né? É uma das, enfim, marinhas mais extraordinárias que tem. Ela já dominava o Mar Negro. O Mar Negro é conhecido na geopolítica como um lago russo, e nada passa ali no Mar Negro sem autorização russa. Né? E hoje houve vários disparos de submarinos russos ali, inclusive em Odessa. Né? Uma tecla que a Fabi tem insistido muito. Então, mas o que interessa, né, se a gente pegar... de um lado, né, nós vemos o Ocidente batendo cabeça, isso vai ficando cada vez mais evidente, né? A cúpula das Américas, né, muito esvaziada, né? 12 países não foram, o que mostra o Biden caindo, né? O Biden cai sozinho, né? A popularidade dele cai sozinha, e uma equipe muito fraca também assessorando o Biden, né? O Blinken nessa cúpula das Américas, ele falou com a imprensa brasileira, né? Ele dá uma declaração falando que sempre os interesses ambientais, falando que a Amazônia é o pulmão do mundo. É uma coisa que um aluno de ensino médio, de ensino fundamental brasileiro não repete, né? Uma asneira dessa. A porta-voz da Casa Branca, que foi trocada recentemente, porque a outra porta-voz também já estava muito queimada desde os desastres do Afeganistão, usaram uma jovem, afrodescendente, enfim, com todos os predicados, né? A primeira pergunta dela sobre a cúpula, a reunião bilateral, né, do Brasil, ela disse que vai reconhecer, para o Brasil não ficar tranquilo, que vai reconhecer o Guaidó, presidente do Brasil. Então, é um despreparo, né? Assim, uma equipe muito fraca, um presidente muito fraco, e do outro lado, né, para fechar esse primeiro comentário, o Putin fez o Fórum Econômico de São Petersburgo. Esse fórum, né, ao contrário do que também diz a mídia atlanticista aqui, que a Rússia está isolada do mundo, né, e isso não é verdade, é isso que nós estamos batendo aqui, havia 90 países lá, 90 países, inclusive o Brasil. O embaixador brasileiro estava presente, né, representantes brasileiros estavam presentes, né, enfim, eu conheço os representantes brasileiros, né, troquei mensagens com eles, sei como foi essa cúpula que foi, enfim,
com raras exceções, pouco divulgada aqui na mídia brasileira, e mostra, né, um pouco dessa divisão no mundo. E esses 90 países, né, o Putin ele vai declarando, né, o fim dessa era unipolar, um mundo mais multipolar, e sobretudo, o que é muito importante, né, que vai mostrando como esse eixo eurasiático, né, ele vai se fortalecendo com essa queda do Ocidente. Ao mesmo tempo, o porta-voz do Reino Unido vai dizendo de uma certa fadiga da guerra, né? Lá na França o Macron a mesma coisa. Então, na Europa Ocidental, as pesquisas vão mostrando que as pessoas elas estão cansadas porque a inflação está muito forte. Isso era muito óbvio, porque é o que nós estamos acusando aqui desde a primeira hora também. As pressões inflacionárias e as sanções contra a Rússia acertam a Europa Ocidental, né? E o Putin vai se levantando ali como uma espécie de liderança. Foi aplaudido por todos esses representantes no final do discurso, esses 90 países, vai mostrando que ele não está tão isolado assim, e nem poderia estar, porque um país que está abraçado nesse momento por China e Índia, que respectivamente são só esses dois países, 40%, 42% da população mundial, não pode estar isolado do mundo, né? Então eu acho que nós precisamos rever um pouco, né, do que é ser isolado, né? E por isso esse espaço aqui é tão importante, porque nós temos mostrado isso. E podemos dar uma possibilidade de reflexão para os nossos espectadores, né? Fabi, essa decisão da Lituânia, suas considerações? William, o que a gente está vendo, na verdade, é uma deturpação das informações. É exatamente o que o professor está falando. A Lituânia pode estar fazendo esse jogo neste momento, mas a gente não sabe até que nível a informação é correta, porque, infelizmente, como diz o professor, até para usar as palavras dele, a mídia atlanticista, né, que é aqui do Ocidente, ela vem colocado inverdades no nosso rosto, na nossa face. Então, a gente acaba deturpando fatos. O fato real é exatamente o que era óbvio. Era óbvio que ia e vai haver, infelizmente, uma inflação gigantesca na Europa. As sanções colocadas à Rússia, seja por qualquer país, elas não surtiram o efeito que imaginaram, pelo contrário, elas acabaram tornando a Rússia mais forte economicamente, e isso não é uma torcida, ao contrário, é uma constatação da realidade. E, infelizmente, a gente vê cada dia o progresso do que também era óbvio. Parece que o Putin quer isolar a Ucrânia economicamente e pegar ali a faixa onde dá acesso ao mar, né, que eu vivia falando de Odessa, e eu nem fico surpreendida ao saber que tem submarinos nesta parte, ou seja, passou de alguma forma a tão chamada inteligência atlanticista não soube dizer que tinha aí submarinos. Então, com os submarinos russos neste local, tudo muda de figura. É muito mais difícil para a Ucrânia resistir e ainda tomar resistência nessa parte importante aí, que é a saída ao mar, né? Então, a gente vai ver que as dificuldades aumentar, inflação também, e os problemas aí de colocar grãos, né, e não conseguir transportar esses grãos da Ucrânia. O que eu fiquei sabendo até é que eles já teriam a próxima safra para a colheita, mas os silos estão completamente cheios, então eles não conseguem fazer a colheita. Pode ocorrer duplamente um grande desperdício ali, os grãos que estão no silo e a colheita que seria feita. Bom, sobre essa oferta de alimentos, vamos falar com o nosso correspondente Luca Bassani. O bloqueio dos portos na Ucrânia tem causado grande instabilidade no preço e oferta dos alimentos em todo o mundo. O Luca Bassani, correspondente Jovem Pan News, explica como essa crise afeta principalmente os países do continente africano. Boa noite a toda a nossa audiência. Nós vemos hoje as ramificações, principalmente econômicas, da guerra na Ucrânia, que logo mais no final dessa semana completará 4 meses. Na questão dos alimentos, nós vemos hoje o presidente Zelensky falando para a União Africana, onde ele anuncia que, na sua visão,
a Rússia tem utilizado o continente africano como refém de suas políticas de guerra, já que essa crise generalizada dos alimentos atinge principalmente o continente e os países em desenvolvimento e subdesenvolvidos do mundo. A gente sabe que a Rússia, juntamente com a Ucrânia, são produtores de cerca de 30% de todos os grãos consumidos no mundo, entre a cevada, o milho, o trigo, e que grande parte dessa produção ela é escoada através do Mar Negro para o Mar Mediterrâneo, para chegar assim na África e no Oriente Médio e daí seguir também para outras localidades do mundo. Os países africanos já têm sofrido muito com a alta dos preços desde o começo dessa guerra, afinal, quando os preços aumentam, os países mais ricos conseguem ainda pagar aquilo que é praticado no mercado, enquanto os mais pobres sofrem também com a escassez. E muitos acreditam que até agora muitas famílias africanas já têm sido afetadas, por mais que seja indiretamente, por conta de uma guerra que acontece milhares de quilômetros de distância de cada um deles. A Ucrânia pede então para a comunidade internacional fazer uma forte pressão na Rússia para que eles costurem acordos, principalmente com a Turquia, para desbloquear os portos no Mar Negro e também tirar de forma segura aquelas várias minas que impedem a passagem segura dessas embarcações que trazem milhões de toneladas dos mais diversos grãos. A Polônia também discute com a Alemanha a possibilidade de escoar toda essa produção através da via terrestre, por ferrovias, assim chegando a outros países europeus e depois para os respectivos portos para ser distribuída para o resto do mundo. Uma estratégia de logística um pouco mais complicada, mas que se mostra talvez a única viável caso a Rússia não queira cooperar. A gente também vê que os países europeus, muitos deles terão que deixar de lado as suas políticas verdes por enquanto, por conta da alta no preço dos combustíveis e também pela escassez do gás russo por conta das sanções econômicas. Inclusive, muitos países aqui da União Europeia têm reativado antigas usinas de carvão, queimando carvão para poder já fazer um estoque energético para o inverno que começa a partir de dezembro. Ou seja, a gente percebe que a Alemanha tem feito isso, a Áustria, a Itália, também a França, e que muitos deles dizem que é apenas uma medida temporária até 2024 e reafirmam que o bloco está sim empenhado até 2030 a reduzir 55% a emissão dos combustíveis fósseis que utilizam aqui no continente. Afinal, até 2050, uma das metas utilizadas aqui por vários países é chegar à neutralidade de carbono. Muitos países europeus figuram entre aqueles que mais investem em energias renováveis, principalmente a Alemanha, que investe cerca de 47 bilhões de dólares todos os anos, além da Espanha e da França, que também figuram entre os top 10 daqueles investindo nesse tipo de energia, algo que foi ressaltado como essencial pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que diz que a transição energética é fundamental não só para garantir o futuro do planeta e das futuras gerações, mas também para acabar de vez com essa dependência da Rússia, que só tem trazido dor de cabeça para os europeus. Todas as ramificações políticas e econômicas dessa guerra vamos continuar passando para toda a nossa audiência aqui em primeira mão. Luca Bassani, de Munique, na Alemanha, para a Jovem Pan News. Pedro e Fabi, vamos lá, me ajudem. Sem pensar de uma forma global e olhando aqui para o nosso território, nós começamos a receber vídeos que a gente não tem como comprovar a veracidade. Por exemplo, um brasileiro estava nos Estados Unidos e falou assim, olha, aqui já não tem gasolina, está faltando absorvente. Quais são os impactos? O que pode vir a faltar aqui no Brasil? Quando nós vamos começar a sentir isso? Para além da inflação, do aumento do preço do combustível, a gente vai ter falta de alimento, falta de produto, Pedro? O que os especialistas, os analistas estão enxergando para um futuro próximo? Bom, não tem como não olhar para isso de forma global, porque está tudo conectado. Quer dizer, essa guerra, ela é do Brasil, ela é do mundo, ela interessa diretamente ao Brasil, porque ela reflete no Brasil. A alta dos preços, ela é global. E essas sanções, elas provocam que essas altas dos preços, elas sejam escalonadas. E é isso que eu tenho insistido aqui desde a primeira hora, né? E tenho deixado isso claro como o sol do meio-dia. E cada vez mais o tempo tem dado razão a isso. Como essas sanções, elas são políticas
improdutivas contra o próprio Ocidente. Então, nós vamos fazer algumas perguntas básicas aqui. A Rússia, ela ficou economicamente mais fraca ou mais forte depois das sanções? Como está a economia russa? A moeda russa se valorizou ou se desvalorizou? Valorizou. Isso é um fato. É um dado. A Rússia passou a ter superávites maiores ou menores depois da guerra? Maiores. É um fato. Porque a Rússia é eminentemente uma potência energética. E o preço das commodities ligadas à energia dispararam. Elas não diminuíram. Ao passo que a Europa e os países do sul global, e mesmo do norte, estão pagando mais caro por energia. É o caso do Brasil. E vai continuar pagando mais caro. Vai continuar pagando mais caro porque as políticas de retaliação contra a Rússia nos afetam. Essa guerra não interessa ao Brasil. E quem prolonga essa guerra? Quem prolonga essa guerra é a OTAN, é o Ocidente. Então, não se trata aqui de falar da guerra, como diria Maquiavel, como ela deveria ser, como diz bem a Fabi. Nós não estamos do lado de ninguém. Nós estamos aqui como analistas, eu estou aqui como analista, falando da guerra como ela é. Né? E como é a guerra? Né? De um lado, é isso. Né? O Putin está seguindo os interesses dele, a popularidade dele vai muito bem, obrigado. Né? A popularidade dele, segundo os estudos ocidentais, é de 84%, 84%, do exército russo é de 92%, e a do Biden é de menos de 40%. É um presidente que vai caindo e caindo. Ele cai sozinho. Ele tem uma equipe completamente desastrosa e que prolonga a guerra. Mais uma vez, um outro exemplo. Semana passada estavam lá os representantes europeus na Ucrânia. Macron, Boris Johnson, premier da Inglaterra, da França. De que adianta isso? Eles estão pegando em metralhadora lá para ajudar a Ucrânia? Eles estão mandando soldados? Eles só prolongam a guerra. E essa guerra, mais uma vez, ela afeta os europeus, que pela primeira vez nas pesquisas começam a contestar a guerra. O discurso agora é dos cidadãos europeus. Vamos dar uma parte da Ucrânia para a Rússia e acabar essa guerra, porque nós não estamos aguentando mais pagar uma inflação aqui que está beirando os 2 dígitos. A Europa não está acostumada com isso, nem os Estados Unidos. E aqui no sul global é muito pior, na América Latina é muito pior. O Biden faz uma cúpula com o que ele chama de pátio dele, que é a América Latina, ele diz isso, o gramado dele, e não consegue reunir metade dos países. O Putin, que está isolado, segundo a imprensa atlanticista, ele dá um grito e reúne 90 países do sistema mundo. E é aplaudido de pé por eles. Então, quer dizer, alguma coisa errada não está certa aí. Percebe? E as coisas tendem a piorar. Porque, do ponto de vista ocidental, não há espaço para essa guerra terminar tão cedo. Porque eles não podem decretar a vitória do Putin agora. Tem eleições nos Estados Unidos daqui a pouco. Né? E hoje, né, o homem mais popular dos Estados Unidos se chama Donald Trump. Então, as coisas não são simples assim, William. Então, as perspectivas não são boas. Quando eu te falei para não pensar de uma forma global, eu entendo o que você fala, mas assim, eu estou olhando para o meu umbiguinho, né? Eu estou olhando para o povo brasileiro. A gente ainda há pouco falou que nós temos 2.780.000 famílias com demanda reprimida para ter acesso ao Auxílio Brasil. O povo está sem dinheiro. E aí, imaginar que essa guerra vai estender e que lá na frente a gente vai enfrentar problemas sérios, seja na parte de alimentos, de combustíveis. Então, o que a nação brasileira pode esperar como reflexo dessa guerra? E aí, Fabi, o que vai faltar primeiro? Ou o que vai ficar mais caro? É o combustível, que a gente já não tem limite? O barril do petróleo é 120, pode chegar a quanto? A 200? Não sei. Então, assim, o que os analistas enxergam para a nação brasileira, que hoje já tem esse problema sério em função de uma pandemia que nós enfrentamos? William, eu acho que essa guerra está trazendo uma realidade, uma metanoia, uma mudança muito grande de paradigmas. Um deles muito grande é justamente você ter dinheiro, como esses países, as grandes potências europeias, e não ter como comprar porque existe ausência daquele produto. Então, isso vai mudar, isso também vai precificar esses produtos depois de uma outra forma. Então, se a gente tiver esse olhar com essa nova mudança, essa metanoia já criada em mente, o Brasil tende, se a política interna
colaborar, os nossos governantes entenderem que o Brasil é, de fato, um dos grandes produtores de alimento, portanto, ele pode ocupar o vácuo, o vazio do poder que outras nações estão deixando, nós temos tudo para passar mais rapidamente por essa crise, e essa crise alimentar. O Brasil, ele ainda tem como, falta um produto, nós podemos substituir por outro, ou por produção interna, ou por facilidade ainda de exportação. Então, existem algumas más ideias aí tentando taxar exportação de produtos e que tirem, né, essas más ideias da cabeça, porque, como eu disse, é uma metanoia no mundo acontecendo e nós precisamos continuar vendendo os produtos também que consumimos para que a gente tenha dinheiro e a gente tenha superávit junto com a Rússia, junto com os países do BRICS. Então, o Brasil não pode ficar para trás nos BRICS. Então, o que eu vejo aí, a nossa maior dificuldade são os nossos governantes, nossa política interna. Se a gente passar por isso nessa fase, William, eu acho que o Brasil será uma das grandes potências de non-economia atualmente, como está, poderemos chegar entre as primeiras. Então, nós temos que ter paciência e aprender a exercer isso. Então, essas 2.700 famílias, 2 milhões de famílias, né? Quase 3 milhões de famílias, é difícil ouvir isso, mas nós sabemos que o brasileiro é criativo e eles precisam saber que existe um futuro próspero aí pela frente. Então, Pedro, você falou sobre aquele discurso de que a Amazônia é o pulmão do mundo. Lembra quando você começou a falar sobre isso? Então, assim, eu não sei quando isso começou. Se foi no dia 20 de fevereiro de 2014, lá na Crimeia, ou se foi agora, no dia 24 de fevereiro de 2022. Mas fato é que dá a entender que nós tivemos um momento de ruptura. E o mundo, ele mudou e nós ainda não entendemos isso. Aquele mundo da prosperidade, das coisas boas, talvez seja um mundo mais difícil de alcançar em função do que aconteceu, ou no dia 20 de fevereiro de 2014, ou talvez de forma mais grave, mais determinante, a partir do dia 24 de fevereiro de 2022, quando a Rússia anuncia essa operação dentro da Ucrânia. Excelente pergunta, William. Primeiro, assim, eu concordo plenamente com a Fabi, né? O Brasil, ele, embora a situação seja muito difícil para o mundo todo agora, o Brasil ele tem vocação para ser grande. O Truman, o ex-presidente norte-americano, ele dizia: para onde o Brasil vai, a América do Sul vai atrás. Isso porque o Brasil ele é metade da população da América do Sul, ele é metade do território da América do Sul, ele tem mais da metade do PIB da América do Sul, da economia da América do Sul. Ele é um país geopoliticamente grande. A Fabi também cita aí os BRICS. Né? Nós fazemos parte de diversos acordos internacionais. Nós vamos ter a próxima cúpula dos BRICS agora, em uma semana menos, que vai acontecer na China. Então, o Brasil ele consegue estar com um pé no Ocidente e também consegue estar conectado na Eurásia, o que é um feito que só o Brasil consegue ter. Né? O Brasil tem essa característica muito eclética, né? essa idiosincrasia, essa singularidade que só o Brasil tem no sistema mundo. Então, isso é muito importante. Né? O Brasil tem essa vocação para ser grande. Agora, ele precisa realizar essa vocação. Nós temos recursos naturais, nós temos água doce, nós temos a Amazônia, nós temos um povo, enfim, trabalhador, extraordinário. Nós precisamos dar vazão a isso, o que ainda não se cumpriu. Mas nós temos uma posição geoestratégica muito grande. Nós não cabemos no quintal de ninguém. Esse é um ponto. Né? Agora, a sua pergunta é muito interessante, porque essa guerra, na verdade, ela começou em 2014. Ela só não foi notada, digamos, mais uma vez aqui na mídia atlanticista, mais ligada ocidentalmente. Né? É diferente em cada continente. Né? Quer dizer, na Europa, as coisas são muito fechadas. Né? Eles tem uma guerra lá, sendo vivida lá. Os Estados Unidos, que é um país com uma tradição democrática muito grande, as informações chegam de uma maneira muito contraditória, né? Depende de onde as pessoas buscam informações, mas quem acompanha a mídia norte-americana sabe disso, né? Como é que as informações chegam de maneira, enfim, elas chegam. E tem outra guerra acontecendo no mundo. Né? Hoje o chanceler, o representante da Áustria na União Europeia, disse: olha, eu receio que nós aqui estamos ganhando a guerra só na União Europeia, porque a guerra global, a informação, a Rússia está ganhando, né? Porque é isso.
Quer dizer, mais uma vez, só a Índia e a China, eles recebem outra guerra, que representa 40% da população. Então, essa guerra, né, ela começou em 2014, mas de fato ela só é um marco, é uma ruptura no dia 24 de fevereiro desse ano. Ou seja, só para fechar, que eu acho que essa pergunta sua é muito boa, William. É uma pergunta que gastaria, né, um programa inteiro. Se o discurso do Putin, que vai de encontro com o que você falou, não viesse de uma ação de força, nada adiantaria. Mas essa ação de força, ela representa um novo tempo no mundo. Eu acho que é isso que você coloca. Pedro, vamos marcar um outro bate-papo, nosso tempo está curto hoje. Eu queria agradecer o cientista político e professor de Relações Internacionais da Facamp, Pedro Costa Júnior. Obrigado, Pedro. Boa noite, bom descanso para o senhor. O prazer é todo meu, William, Fabi. Obrigado a todos e todas.